bem-vindos ao programa Alegria de Viver. Você já viu o nosso encontro em Hollywood? Ainda não? Então você precisa ver, acesse o capítulo 1º do livro Estante da Vida, esta bela obra que nós estamos iniciando. E logo já no primeiro capítulo nós tivemos um encontro bem marcante em Hollywood com aquela personagem tão conhecida, Marilyn Monroe. E você quer saber o que aconteceu? Porque Humberto de Campos, que é quem escreve o livro através do Chico, ele traz pra gente uma entrevista que ele fez com a Marilyn e tudo aquilo que ela pôde nos contar sobre o seu desencarne, a situação que ela enfrentou logo após o desencarne do corpo físico, o desenlace, quero dizer, do corpo físico. Então, não deixe de assistir. E hoje nós estaremos com um capítulo novo, e meio que até que, não parecido, mas vamos dizer assim, uma sequência do que aconteceu com a Marilyn, porque lá no primeiro capítulo todos nós achávamos que a Marilyn tinha se suicidado, e na verdade ela diz que não foi essa a intenção que ela teve. Mas no capítulo de hoje estaremos falando então, abordando essa questão do suicídio de uma forma bem peculiar, porque o capítulo de hoje trata-se de um depoimento de uma pessoa que infelizmente passou por isso. Você vai ver como essa história é muito interessante. Eu sou Solange Salman Godoy, para quem não me conhece, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como você já pôde ver, a Solange já fez um belo resumo do que aconteceu no nosso primeiro programa. Nós ainda vamos falar desse tema, mas num outro programa que você vai poder assistir tanto o que vamos falar quanto as imagens que nós vamos mostrar a você ligadas a esse capítulo 1º. Quando estiver tudo já gravado, tudo pronto, nós vamos anunciar para você. Mas não, você vai ficar surpreso. Porém, o tema de hoje, como a Solange já disse, é uma sequência, porque lá no capítulo 1º, a Marilyn foi considerada, depois que ela entendeu a sua situação, como alguém que se matou sem ter querido se matar. Foi chamada de uma suicida involuntária pelos efeitos daquelas atitudes. E agora nós vamos ao capítulo 2, uma entrevista que alguém na Terra solicitou ao espírito Humberto de Campos para que ele entrevistasse uma pessoa que realmente tivesse tido vontade de tirar a própria vida, no caso daquela personagem que no capítulo 2 nós vamos ver hoje. Preste atenção. Eu recomendaria a você que está nos assistindo que pegasse um papel, um lápis, se você não tem um livro, e fosse anotando as perguntas que são feitas para que a nossa irmã possa trazer suas impressões a respeito do seu estado. E isso é muito importante, porque isso ajudará pessoas que estão aflitas na sua vida, na sua família ou na relação de trabalho que você tem, a entender como isso é ruim para o espírito. Como tirar a vida do corpo físico, por pior que seja o motivo que ela esteja passando, é algo nocivo, muito mais doloroso do que o próprio problema. Então, vamos dar continuidade? Você que está nos assistindo, vai se enriquecer bastante com as informações contidas aqui, não é, Solange? É isso mesmo. Vamos lá, então. Depoimento. Aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Sabe você, quanto eu, que não existem casos absolutamente iguais. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de uma jovem senhora que, há precisamente 14 anos, largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. É uma senhora, uma pessoa lúcida, que já faz 14 anos que tomou veneno. Mais alguns apontamentos, já que não podemos transformar o doloroso assunto em uma novela de grande porte. Ele vai dizer agora quais são as condições em que ela tirou a vida física. Aí estão. Ela se envenenou no Rio de Janeiro, aos 32 anos de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Não era pessoa de cultura excepcional, do ponto de vista de cérebro,
mas caracterizava-se na terra por nobres qualidades morais. Era uma moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Já vemos aqui, pela descrição, que se trata de uma pessoa de boa índole, uma pessoa responsável, uma pessoa amorosa, alguém, não é dessas que estava enchendo a cara, fumando maconha, tomando todo tipo de barbitúrico, como aconteceu com a Marilyn. Era uma pessoa que tinha uma vida tímida, recatada, cuidava da sua família e, com 32 anos de idade, resolve tomar veneno. Então você vê, é um quadro totalmente diferente da vida social que a outra personagem do capítulo 1 levava. Aqui não, é uma moça, vamos chamar assim, uma moça de família, com a família sob sua tutela, seu marido e seu filhinho. E na sequência, então, nós vamos ver o que Humberto de Campos vai nos dizer. Acompanhe o texto. Passemos, no entanto, às suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. Agora então nós vamos para as perguntas. Alguém apresentou ao Chico as perguntas, o Chico submeteu a Humberto de Campos e Humberto de Campos então pega essas perguntas e se faz de repórter para perguntar a essa nossa irmã. A primeira delas é esta: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Quando você estava na terra, você acreditava em Deus? Tinha alguma convicção religiosa que ajudasse você na vida depois da morte? Você acreditasse na vida depois da morte? Vamos ver o que ela respondeu. Seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Era aquela típica religiosa de igreja, que vai, ouve o padre, comunga e vai embora. E fica nisso. A sua fé era apenas essa fé que é comum a todas as pessoas e, como ela disse aqui, é a mesma coisa que seguir a moda. Então, ela sabia da existência de Jesus e de outras coisas, porém, ela nunca havia imaginado que depois da morte a vida continuava tão cheia de problemas e, às vezes, no caso dela, ainda piores do que aqueles que ela tinha que enfrentar na vida física. É a primeira decepção que ela já apresenta. A vida real é muito mais diferente, muito mais complexa do que a vida da carne. E isso ela vai contar na sequência. E a gente vai ver então a seguinte pergunta: quando sobreveio a morte do corpo, você estava inconsciente ou estava consciente? Quando o seu corpo morreu por causa do veneno que você tomou, você estava com lucidez ou estava inconsciente? Não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Ou seja, se ela pensava que ela ia acabar com os problemas dela e ela ia dormir um sono eterno, ela ia ficar ali descansando até o dia do juízo, ela se enganou redondamente. Porque ela estava lúcida, sabendo tudo o que estava acontecendo e, no entanto, não conseguia mover um único dedo, porque, obviamente, as ligações do perispírito com o corpo físico tinham sido rompidas, apesar de ela achar que ela está viva. Olha só esse primeiro impacto. Agora tem a seguinte pergunta: quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao verificar que o seu corpo tinha morrido, o que você sentiu logo de começo? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e do meu filho pequenino, em vão gritando também, a suplicar socorro.
Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Aqui ela começa a explicar as reações dela presa ao corpo de carne. Ela sente os lamentos do marido, do filho que vem o corpo morto, e quando o carro funerário vai levá-la até ao necrotério, até o local onde ela precisa ser examinada para averiguar a causa-morte, ela não quer ir, ela quer ficar em casa, mas ela não consegue. E aqui ela já está dizendo que, inclusive, olha, as coisas nem começaram, e ela já está dizendo que um remorso indefinível tomou conta de mim. Se nesse momento ela já estava arrependida do que tinha acontecido, do que ela tinha feito, mas ela nem começou ainda a sua trajetória no plano espiritual. Agora a gente vai continuar a ver a descrição dela. Não tem pergunta, é a mesma. É a resposta a essa mesma pergunta. Continua aí na tela. Tinha a impressão de que eu que eu estava amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão, que eu não sei definir ainda, todos os baques, os trancos do corpo no veículo em correria. Ou seja, o corpo estava morto, mas passando pelos buracos, passando pelas curvas, o carrinho onde estava o cadáver batia de um lado, batia do outro, e ela sentiu esses baques no corpo dela, como se ela ainda estivesse viva. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda, de súbito, repentinamente, e tremi de vergonha. Olha a reação do ser que agora está do outro lado da vida, porém está se sentindo encarnada, como aquele corpo que era o último que ela viveu. Então, de repente, alguém abriu a geladeira, tirou-a de lá, ou o caixão, ou a maca onde ela estava amarrada, e colocou numa mesa para exame. E ela se viu nua, porque tiraram a roupa. Precisavam ver o que aconteceu com ela, para que ela pudesse, o atestado de óbito pudesse mostrar qual foi a causa-morte. E ela então se viu envergonhada de estar despida na frente de dois estranhos. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que dois homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam à pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto de meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos quais eu vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava nem via. Você já começa a ver a tragédia. E você pode pensar assim: como é que um ser cujo corpo está morto se reclama da dor de estar sendo rasgada? Ora, se você imaginar as leis do universo, leis estas que os espíritos nos explicam com tanta clareza, e, obviamente, nas obras de André Luiz, por exemplo, que nós estamos estudando lá no programa O Espírito da Letra, você encontrará todas essas informações, você verá que o ser recebe, por aquilo que ele está vendo, a repercussão, como ela disse aqui, como se ela estivesse ainda presa à carne, além do fato de que a carne ainda está envolvida com todo o fluido vitalizante que transmite ao espírito as sensações. Ninguém vai fazer uma autópsia anestesiando um cadáver, não é mesmo? O médico, o legista, ele sabe que não adianta anestesiar porque o corpo já está morto. Porém, neste caso,
Como ela tinha feito o suicídio como uma fuga e ainda, portanto, tinha bastante energia vital, o seu organismo ainda estava muito vivo com essa energia vitalizante, ela estava vinculada a ele. E a mente, vendo o corpo ser cortado, imediatamente ela sentia dor, como se fosse nela. Vem aqui para mim, eu já tenho certeza que você passou por isso. Você vai ao cinema assistir um filme de terror e você está assistindo uma cena e alguém vai cair do patamar do prédio e vai cair bem em cima da lança que está lá embaixo, aquela lança, aquela grade de jardim toda pontuda, e a pessoa vai cair aquilo. Você quando vê a pessoa cair, você não sente um negócio na barriga assim como se fosse você? Não sente? Ou alguém então enfia uma espada no outro personagem. Ai, você está assistindo um filme, não é mesmo? Você imediatamente tem uma reação biológica como se fosse em você, não é mesmo, Solange? É isso mesmo, terrível. E isso, você não está vivendo isso no corpo pessoal, você está vendo uma cena. Imagina se você está vendo o seu corpo, o seu corpo fazendo esse... E ainda pior, porque depois que eles abrem, sem cerimônia, né? Passa o bisturi ali, abre sem muita cerimônia, expõe todas as vísceras dela e depois disso ainda joga aquela ducha de água que ela diz aqui que parecia a cena que ela via no sítio, na fazenda do pai dela, no sítio do pai dela, em que eles lavavam, depois de cortarem os animais, matar os animais e cortarem, eles lavavam a carne. Então ela estava se sentindo como aquele bicho exposto, né, sendo lavado, com tudo sendo... enfim, aquela coisa horrível, aquela cena terrível. Então, esta sensação de estar vendo, aliada à intensidade do fluido vital que ainda está presente, faziam com que ela sentisse as dores. Imagine você sentir as dores. Tem uma experiência bacana que você pode encontrá-la no YouTube. É muito interessante. Eles colocam uma pessoa sentada numa poltrona. E colocam o braço da pessoa distante, colocam nesse local um anteparo, separando o braço da pessoa. E aqui eles põem um braço falso. A pessoa não sabe, a pessoa está ali, está vendo, é uma mão como a dela, igualzinha a dela. Só que ela só vê essa mão falsa, ela não vê a outra. Ela está vendo, ela sabe que a mão não é dela. Aí eles começam a conversar com a pessoa. Esse braço aqui, que é o dela, está impedido de ela ver. Está impedido. Ela tem uma barreira aqui que ela pôs a mão. Ela sabe que ela pôs a mão do outro lado. Aí eles começam a conversar com a pessoa. A pessoa colocou um jalecão, uma coisa assim. E o braço de plástico, de borracha, está aqui, do lado de cá dessa mureta. A mureta está aqui, isso. O braço verdadeiro está aqui, ela não está vendo, e o falso está aqui. E aqui está coberto. E aqui está coberto, ela está conversando com a pessoa. Aí alguém que está aqui na frente dela... Meu braço é o falso, isso. Alguém que está na frente da pessoa, depois de um papo, uma conversinha, pega um martelo e vem e dá uma marretada no braço falso. Uma marretada assim, ó, pá! A pessoa se assusta. Ela se assusta porque ela está vendo o braço, ela acha que é o dela. Acha que é o dela. Ela não está percebendo que não foi o braço dela quem foi atingido. Foi um braço de borracha, mas ela imediatamente puxa o braço achando que é ela que está sendo atacada. Veja só, e não estamos falando de suicídio, de nada. Então, essa é uma experiência muito interessante para você ver como a nossa visão faz com que você pense que é você quando não é. E isso produz uma dor, um medo, ai meu Deus, ele está batendo em mim. E na verdade ela não percebe que não é, né? Agora imagina quando é neste caso que acontece com essa alma. Mas o negócio ainda está light, você não sabe o que vai acontecer. Vamos para a próxima pergunta, Solange? Vamos lá. Por acaso você recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas eu orava à maneira dos loucos, desesperados, sem qualquer noção de Deus. Eu me achava em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão muito tarde. Bom, agora eu já tinha feito a besteira. Eu ia rezar agora. Como é que eu podia salvar se antes, quando eu estava no corpo, eu não rezei? Não é? Eu não orei.
Eu devia ter orado antes, mas agora eu já tinha feito a bobagem. Agora a oração, como é que eu podia? E além de que, eu estava tão desajuizada, eu estava tão alucinada que eu rezava como uma maluca. Eu não tinha noção de Deus. Eu apenas gritava, falava, pedia, suplicava. Mas estava muito longe de uma íntima ligação com Ele. E aí continua o texto perguntando: você encontrou amigos ou parentes desencarnados nas suas primeiras horas no plano espiritual? Depois que você desencarnou, você viu seu avô, sua avó, seu tio, seu amigo, estiveram lá para você se sentir consolada depois que o corpo morreu? Hoje sei que muitos deles procuravam me auxiliar, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me impunha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, completamente desamparada. Ou seja, ela estava num corpo espiritual com a mesma dinâmica, com a mesma densidade que era própria do corpo de carne, porque o corpo físico possuía tanto fluido vital que o corpo, o perispírito, se sentia como que ainda na carne. E do mesmo modo que a pessoa na vida física não enxergava os espíritos, a densidade do corpo espiritual impedia que ela conseguisse ver espíritos amorosos que pudessem ir até ela, coisa que aconteceu, mas ela não via, ela não conseguia sintonizá-los. Já produzindo assim um estado de abandono, de solidão, muito terrível para o seu espírito. E aí, na sequência, vamos para a próxima pergunta. Você assistiu ao seu próprio enterro? E ela responde: com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Você imagina, você vê o seu corpo, as pessoas chorando, aquele ritual todo, e depois fecha o caixão, e depois coloca o caixão debaixo da terra, e depois joga a terra em cima. Ela nem detalha tudo o que ela sentiu, porque você não imagina o terror que eu tive quando eu estive presenciando essas coisas. Mas a pergunta continua: não havia espíritos benfeitores ali no cemitério? Não tinham espíritos que estavam ali tomando conta, ajudando os recém-desencarnados? E ela responde: sim, havia, mas eu não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. E aí, o que aconteceu depois? Pergunta Humberto de Campos à moça. O que aconteceu depois que você já estava assim? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Fiquei de pé sobre a cova. Eu me reconhecia fraca, faminta, sedenta e dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles, e olha, estamos falando de espíritos, hein? Cercada por uma turma de homens que eram espíritos. Eles me deram voz de prisão. E um deles me notificou, veja só, um deles explicou para ela o que tinha acontecido. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave e que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Tudo aquilo que ela já tinha aprendido na terra. Quem comete um crime merece ser julgado, tem que ir para o tribunal, aquelas polícias vão prender. A mente dela estava acostumada a ver isto, então para ela era normal e ela sabia que agora, tendo se matado, como a consciência a acusava, ela mereceria, diante de uma criatura desta que a estava
acusando, né, apontando o seu delito, deveria obedecer e seguir. Não é que eles tinham poder sobre ela, é que a culpa fazia com que ela aceitasse. E aí o que ela fez? Ela diz aí no texto: obedeci e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Então, ela estava viva, se sentia viva, carregava consigo todos os seus apetrechos orgânicos e, dentro dessa condição de culpada, ela tinha que ser submetida às punições, entre aspas, entre as quais estava ser abusada sexualmente por essas entidades perversas. E isto acontece com os espíritos que não têm um preparo. Podem não ser suicidas, podem ter sido espíritos levianos sem ter cometido nenhum desses desatinos. Porém, nessas condições, quanto menos entendimento o indivíduo tenha, mais facilmente ele é engambelado pelas entidades que estão do outro lado há mais tempo, mais astutas, e que exploram essas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, nos oferecem bebida, nos oferecem droga, nos oferecem prazeres de todos os tipos nessas zonas mais inferiores, e se o espírito não está atento e ele gosta daquelas coisas, ele embarca, ele é levado também por sua própria vontade. Então você veja como é importante o conhecimento anterior dessas leis, deste funcionamento. E é o que agora a moça está se queixando. Eu não sei quanto tempo eu estive presa nessas furnas, onde eles iam lá, me estupravam, abusavam da minha condição de mulher. São espíritos tão densos quanto ela, que sugam a energia, porque ela carrega as energias vitais, e a exploram também nos baixos instintos. E a gente pode parar para pensar, mas e os espíritos bons? Cadê os amigos dela, os parentes desencarnados? Mas ela mesma disse que eles estavam presentes em alguns momentos, mas ela não tinha acesso, ela não conseguia vê-los, ela não conseguia senti-los, ela não estava conectada, ela estava muito presa à matéria, muito carregada de energia, da energia, né, do fluido vital. E aqui continua com as perguntas. Agora a pergunta vai numa situação bastante direta. Por que você se decidiu matar? Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Ora, ela tinha um filho, ela tinha uma família. O moço, que era talvez uma pessoa não tão madura, achou uma outra moça bonita, começou a se simpatizar. Não está dizendo que ele teve um caso com outra mulher, ou que ele estava saindo com outra mulher. Ela está contando apenas que ela teve ciúme do marido, que passara a simpatizar com outra mulher. Ora, mesmo que ele tivesse tido uma paixão, não é? Mesmo que ele tivesse saído com outra mulher, isso ainda não era motivo para ela se matar. Ela podia pedir a separação, ela podia garantir o equilíbrio do seu filho, preservar a criança, porque na verdade nem todo mundo é obrigado, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas ao invés disso, naturalmente ela pensou, ele vai sentir o que ele fez comigo, ele vai ter a consciência culpada, eu vou me matar, eu não mereço ficar aqui. E esqueceu da felicidade dela, esqueceu da felicidade do filho e achava que com isso ela ia sair da condição da mulher traída pelo caminho positivo, da recuperação de si mesma facilmente. E olha, veja o que aconteceu, né? Vamos ver aí. Olha o que o Humberto pergunta. Você acredita que sua atitude te trouxe algum benefício? Você então, que estava com ciúminho do marido, acredita que ao fazer isso contra você mesmo, isso te ajudou em alguma coisa? Trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio de Janeiro. Tremenda surpresa!
Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam agora sob os cuidados da mulher que suscitava ódio e revolta em mim mesma. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e de conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. Pouco a pouco, eu fui notando nela as qualidades nobres de um caráter e coração, e hoje eu a amo, de verdade, como irmã da minha alma. Como pode observar, diz ela, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Aí, indo na direção do final do interrogatório, nós temos a pergunta que Humberto de Campos faz a essa moça. O que você aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio aprimoramento e qualquer que seja a provação que me espere nas retificações que eu mereço, eu rogo a compaixão divina me permita nascer na terra outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei para consertar as terríveis consequências do erro que eu cometi. Então ela está precisando do quê? Ela está precisando de um novo corpo, está precisando nascer novamente e vai ter consigo as marcas nocivas do veneno que matou o corpo anterior. Porque essas marcas ficam impregnadas na estrutura vibratória do perispírito para que quando ele volte a modelar um futuro corpo, ele seja de novo drenado para as dificuldades que o corpo novo vai apresentar e a fim de restabelecer o equilíbrio do perispírito. Então o futuro corpo, geralmente, de um suicida apresenta os estigmas naturais em forma de malformações, em forma de debilidades, de marcas ou de deficiências daquilo que foi a causa do suicídio da vida anterior. Pode ser uma fenda na glote, pode ser um câncer na garganta, pode ser câncer ou úlceras de estômago, pode ser uma malformação do esôfago, pode ser problemas na área do intestino, alguma coisa vai repercutir. E então você vê, né? Ela vai precisar de um novo corpo, quando ela já tinha um que era saudável, que ela acabou estragando. E então, depois de nós termos visto as respostas, temos a parte final com o comentário. O que me chama a atenção aqui é que, como você disse, ela tinha um corpo são. No final, com a atitude dela, ela acabou entregando o marido e o filho àquela que ela considerava ser a sua rival. E a rival que acabou cuidando do marido e do filho, e principalmente do filho. E ela, por amor ao filho, né, ela já no plano espiritual, querendo abraçar o filho, querendo se aproximar do filho, querendo ajudar o filho, mas ela não tinha uma forma de fazer isso como espírito. Ela só tinha aquela que ela considerava sua rival. E foi através dessa moça, procurando ver nessa rival as qualidades que ela tinha, foi assim que ela aprendeu a amar, ela aprendeu a gostar daquela pessoa, porque aquela pessoa estava, na verdade, cuidando do seu filho, estava amando o seu filho também. Enquanto então, ela, como mãe, abandonou-os, né? Exato. Tomou um veneninho porque estava nervosa, porque o marido estava arrastando os olhos para outra pessoa lá. Ao invés de ela chegar, conversar com o marido, entender a fraqueza dele e dizer, olha, você está livre, se você quiser, vai ficar com ele. Com ela, a gente vai cuidar da nossa vida. Ou se você não quer, fique comigo, cuide do nosso filho, você é um bom homem. E não ter se matado. Ela só piorou todas as coisas quando tem essa atitude.
Então, e o que ela fez? Se havia alguma dúvida em relação à possibilidade do marido ficar com alguém, ela jogou o marido no colo da moça. E não só o marido, jogou o filho também. E aí quando ela volta e ela percebe, 6 anos depois, que a casa já não é dela e é assim da outra, que ela odiava, ela fica ainda mais com raiva, até que espíritos elevados vêm conversar com ela, começam a explicar a lei do universo, e ela começa a entender que se ela quer amar o filho, só tem agora as mãos da segunda mãe, da moça. E ela começa a perceber que a moça é carinhosa, que a moça é cuidadosa até com o filho de outro. E ela começa então a ver as qualidades morais que antes ela não queria ver. E com isso faz com que ela passe a amar essa moça. E agora então o que ela pede é a chance de esquecer. E ela quer a chance de voltar para retomar com as consequências daquilo que ela fez, o processo de restabelecer o equilíbrio que ela mesma jogou no lixo. E então agora nós vamos para os comentários finais do Humberto de Campos, encerrando este capítulo 2. Vamos lá? Aqui, meu caro, termina o curioso depoimento em que figurei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar doentia ansiedade em pessoa querida, inclinada a matar-se, é possível que você alcance o objetivo almejado. Quem sabe? O amor tem força para convencer e instruir. Mas, se você supõe que esta mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação da sociedade terrena sobre os alicerces da verdade espiritual, não estou muito certo quanto ao êxito dessa sua tentativa. Não estou muito certo. Digo isso porque se eu estivesse aí, no meu corpo de carne, entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida que eu julgaria tratar-se de uma história da carochinha, de uma invenção, de uma conversinha dessas para boi dormir, né? Então... Mas é interessante o que ele coloca aqui, que se você está querendo essa entrevista porque você conhece uma pessoa que de repente pode estar querendo cometer esse ato, queira se matar, talvez esse relato realmente surta algum efeito. Isso eu achei muito interessante. Porque a pessoa está passando por uma situação assim, aguda de sofrimento. Então aí realmente pode ser que seja válido. Mas, né, André? Se você está pensando que você vai publicar isso no jornal e todo mundo vai aprender a não dar espaço mental para pensar no suicídio, eu acho que você vai se decepcionar, porque muita gente vai... E se você tiver que pensar no frango, no churrasco, na cerveja, etc., o povo vai ler isso e vai dizer, que bobagem, eu vou ter que mudar alguma coisa? Que besteira, nada, isso não acontece, isso é invenção da carochinha, né? E isso é uma forma interessante de nós observarmos como os espíritos, apesar de serem dotados desse conhecimento da verdade, eles sabem também que a verdade do mundo quer ouvir outra coisa, quer ouvir outra informação, não deseja nenhum tipo de aprofundamento, a não ser quando ela esteja no problema, quando ela esteja passando pela agonia. Aí sim é mais fácil. Então, naturalmente, dizemos a mesma coisa a você. Talvez você encontre alguém que esteja pensando em se matar, esteja se queixando da vida, mesmo que não declare isso. Mas tira xerox dessa passagem aqui, passe isso para alguém, faça a pessoa pensar um pouquinho, porque de uma certa forma, se ela fica sabendo com antecipação o que é que pode acontecer com o seu espírito, puxa vida, ela vai pensar 2 vezes, não é mesmo? Ela vai dizer, mas se isso for verdade, e eu estou querendo tirar a minha vida, e eu vou passar por isso, então às vezes você está alertando, olha, não vai por esse caminho que ali na frente tem um buraco. A pessoa até pode ir até certo ponto, mas ela vai ficar olhando no chão para ver se encontra o buraco. Então se alguém já avisou, ela sabe ir devagar para não cair no buraco. Mas se não avisou, se ninguém avisou, ela vai sair correndo, o buraco vai aparecer, ela não vai ter tempo, ela vai cair lá, porque ela não estava preparada. Entendeu? Pense nisso.
Eu tenho para mim que essa é uma das mensagens mais importantes que Humberto já passou para a gente. Eu acho que até independentemente de você saber que existe alguém com algum tipo de problema nesse sentido, é uma mensagem que a gente pode passar para todas as pessoas que nós conhecemos. Nós precisamos divulgar, porque estamos vivendo momentos bem complicados, bem complexos, e muitas pessoas estão em síndrome de depressão, em síndrome do pânico, tem gente que está sem esperança, sem alegria de viver, por tudo isso que nós estamos enfrentando mundialmente. Então é muito importante que a gente consiga distribuir, enviar, compartilhar coisas boas e mensagens instrutivas como essa. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer quando nós fazemos um compartilhamento, quando uma pessoa recebe qualquer coisa que pode, de repente, ser um alimento para ela, um alerta. E nesse sentido, eu acho que essa mensagem ela é excepcional. Vale a pena, não deixe de fazer isso, porque eu tenho certeza que aquela pessoa que, como disse o André, estiver esperando, estiver com algum tipo de pensamento, ela vai se assustar com o que ela vai ouvir, com essa noção, com isso que ela teve conhecimento. Vamos lembrar que quando a gente encerra a nossa vida, quando a gente dá cabo na nossa vida antes do tempo, nós vimos aqui, existem vários livros de André Luiz explicando essa questão do perispírito, do cordão que nos liga ao corpo físico, de como esse fluido vital fica impregnado no espírito e como leva tempo para que isso se dissolva. Por isso ele fica atado ao seu corpo por muitos anos. Então é algo que a gente precisa estar bastante atento. Se você quiser saber mais, acesse o programa, que é um belíssimo programa, se chama O Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Nesse programa O Espírito da Letra tem vários livros que comentam, que falam muito a respeito dessas questões de perispírito, tipos de desencarne, e tudo isso vai nos enriquecer bastante. É isso mesmo. Então, a gente espera que você possa ter apreciado. Vejam que são dois tipos de suicídios diferentes, com consequências ruins para o espírito do mesmo jeito, tá bom? Mas vamos para o próximo programa falar sobre diálogo e estudo. Vamos aprender num outro tema, numa outra abordagem. Nós vamos aprender coisas muito legais. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Compre o seu livro, tenha ele em casa, medite, rabisque, tire cópia, faça outros conhecerem. Já vamos para o capítulo 3. Isso mesmo. Então, esperamos vocês. Até o próximo Alegria de Viver. Tchau, gente.